Temos também com a família Maria Raimunda. Isso? Raimunda, só. Raimunda, fica sobre os pés. Rose, Jaqueline, Arthur. O que a igreja vai dizer? Permaneça para sempre. Eita Deus, aleluia. Pastora Miriel, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Aleluia. Vamos ficar sobre os pés. Eu sei que essa mulher de Deus já está com a unção aí, abençoada. Aleluia. Oh, Espírito Santo, estenda as suas mãos. Eu sei que o Senhor já está aí movendo o nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, usa a tua filha, Senhor, como tu queres nesta noite, Senhor, para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Poder tentar mais, Senhor. Amém. Acho que a gente nem precisaria de ministração mais, né? O Senhor já falou, já me senti aqui abençoado por esses louvores maravilhosos. Amém, Senhor. Muitas meninas lindas, né? Lembram quando lá no jardim o Senhor criou Adão, que eu falo que ele é um rascunho, né, gente? Porque sempre a gente vai fazer uma coisa perfeita, a gente tira rascunho, né? Porque depois faz o perfeito. O Senhor fez lá o Adão, depois chegou lá com Adão e entregou aquela verdade para ele, que era a Eva. Nós mulheres somos essa bênção, né, que o Senhor entregou para nós. Quero agradecer a pastora Cláudia pela oportunidade de estar aqui, sua esposa, o pastor José Neto, como já foi falado. Nós pastoreamos a igreja ali no Jardim Alvorada. E no Alvorada tem o Jardim Alvorada, que é próximo do aeroporto. Então nós estamos lá, estamos pastores lá, já tem quase 2 anos, agora em outubro vai fazer 2 anos. Então nós estamos ali até o dia que o Senhor quiser que nós estejamos lá. Como já foi apresentado, minha cunhada, minhas sobrinhas e meus sobrinhos estão aqui, moram no Belém do Pará, eu sou de Belém. Se vocês escutarem o chiado, eles 6, 2, não se preocupe, viu? É paraíso aqui. E elas estão aqui, vieram passear aqui comigo, e já estão aqui há uns 15 dias, não é isso? Já estarão retornando para Belém amanhã. Vou sentir saudade, estava falando com elas aí, agora eu vou chegar em casa, não vou ter o barulho do Arthur, não vou ter o barulho de cunhada, não vou ter comidinha pronta, né, gente? Porque eu trabalho, quando eu chego para tudo pronto, já não tinha almoço feito, cada gostoso, né? Bom, eu sou escritora também, né? Sou pastora, escritora, terapeuta, sexóloga, vou fazer um monte de curso aí procurando, né? E eu escrevi esse livro, Sexo, Prazer ou Frustração. O que tem sido o sexo, que é uma bênção do Senhor para nós, é um presente deixado pelo Senhor para a humanidade. O que ele tem sido para a sua vida? Tem sido um prazer ou tem sido uma frustração para você? Como que você tem passado por essa situação aí, né, pastora? Esse livro, ele custa R$40, inclusive vai estar aqui, viu? Tem o livro do pastor José Neto, ele tem 12 livros escritos de autoria. Então, esse daqui é socorro, casei de novo. Como ele diz, não é uma apologia à separação, mas é um redirecionamento para quem está no segundo casamento, né? Porque às vezes a pessoa está no segundo casamento e fica lá, porque o meu ex era isso, era aquilo, né? A minha ex também era isso, era aquilo, mas a gente tem que esquecer disso, viu? No novo momento. Nós temos Bíblias, tá? Para todos os gostos, jumbo, letra grande. Temos essa Bíblia aqui maravilhosa, que é a Bíblia em quadrinhos. Gente, isso aqui é uma Bíblia linda, ó. Para os seus filhos que ficam aí fazendo quadrinho de nada, isso aqui é o quadrinho da palavra de Deus. Ele pode aprender muito mais. Olha, é coisa linda, material muito bom, excelente, capa dura maravilhosa. A gente tem lido muito dessa Bíblia, estava bem falta. E quando eu consegui achar, eu comprei logo 10 de uma vez para poder trazer essa Bíblia para vocês. Bom, nosso tema, né? Estações na vida da mulher. Eu fiz um apanhado de como é que chegam as estações. Tem algum professor de geografia aqui? Se tiver,
Tá bom? Beijo, não gosto de falar muito, gente, para isso não. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque é um privilégio, sempre que a gente vem falar da palavra de Deus, é muito bom. Nós estivemos viajando esses dias para Porto Magalhães, ministrando também para mulheres, a gente dá palestra para mulheres com material didático muito interessante, muito legal. E nós estivemos esses dias viajando. Então é um privilégio sempre estar falando da palavra de Deus, principalmente para mulheres que eu amo falar. Daniel capítulo 2, versículo 20 ao 22 diz: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece quem está em trevas e com ele mora a luz. Então nós já vemos por aqui pela palavra do Senhor que é Deus que faz com que tudo aconteça na nossa vida, na natureza, né? Nos céus, porque Ele é glorificado nos céus, e na terra, todas as famílias louvam ao Senhor. E também a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então nós podemos ver com isso que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, tem um propósito. Quando o Senhor formou o homem lá no Éden, era porque Ele havia criado um jardim e o Senhor queria que alguém cuidasse daquele jardim. E Ele colocou ali Adão. Depois veio Eva, que viveu aquela primavera, né, aquele jardim maravilhoso que Ele recebeu, com muitos frutos, animais, tudo de bom para que eles pudessem ali frutificar. Foi algo maravilhoso que o Senhor fez para Adão e Eva. Então o Senhor criou o sol para iluminar a terra, criou a lua e o sol reflete a luz do sol e ilumina nossas noites, não é verdade? O Senhor criou os peixes do mar, criou as aves dos céus, criou tudo com um propósito, inclusive para nos alimentar. E assim o Senhor foi criando todas as coisas. Se nós estudarmos a geografia, que agora eu quero uma aulinha breve de geografia aqui, e a astronomia, nós vamos entender como se formam noite, dia, meses e anos, né? Sucessivamente, as estações, através dos dois movimentos importantes que a gente aprende, né? Eu estudei, fui para a sala de aula pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 29 anos de idade. Eu fui para fazer a primeira e quarta série. Quando eu cheguei lá, como eu já era alfabetizada, meu pai sempre, né, na luta ali, era pastor, viajava muito, então a gente não tinha tempo de estudar. E a minha mãe, ela era meio, para que estudar? Eu não estudei, estou aqui, sabe? Aquela coisa retrógrada. Mas quando eu casei, eu demorei 10 anos ainda, e meu marido me ensinou muita coisa, e eu fui para a sala de aula. Quando eu fui, eu já sabia muita coisa. Eu cheguei lá, a professora disse: olha, você não pode ficar aqui, porque aqui é para quem não sabe. E ela me passou o teste, e eu passei para a quinta série, direto. E aí, eu fui para a sala de aula com essa idade. Foi uma estação da minha vida. E nós aprendemos, né, nas nossas escolas, sobre os movimentos que a Terra faz. Dois movimentos importantes, que é o movimento de rotação e o de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si, em torno do seu próprio eixo, ou seja, a Terra ela gira em torno de si mesma, nós sabemos disso. E ela gira com tanta velocidade, mas muita mesmo, que ela dilata no seu próprio eixo. E a gente não sente, não é verdade? Devido à Terra ser muito grande. É isso que dá origem a dia e noite, porque esse movimento, essa rotação dela mesma, ela dura 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, né? Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência, né, há muitos anos. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta do Sol, outras não, outras ficam mais, não pegam muito
muito a luz solar. E isso faz com que haja a noite e o dia. Olha a velocidade com que a Terra gira de 1.679 km por hora. Veja a coisa rapidez, né, pastor? É uma coisa muito interessante. O pastor ficou deslumbrado. Eu pedi para ele aprontar, eu montei a apostila, porque eu trabalho, gente, cheguei muito tarde, o pessoal em casa, e eu lá estudando e incomodando o pessoal querendo dormir. E aí eu pedi, pastor, vai lá e imprime para mim. E ele disse que ele ficou muito interessado, que isso aqui achou interessante. Então, a consequência desse movimento de rotação, como eu falei, é justamente a sucessão de dias e noites, né, que nós temos no nosso planeta. Um movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ou seja, além da Terra girar em torno de si mesma, ela vai girar em torno do Sol, claro, né? E esse movimento, a Terra, o Sol, assim percorrendo uma órbita óptica ou elíptica, o movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, que é o dia do ano, e 5 horas e 48 minutos, que depois tem o ano bissexto, que é quando alguém que nasce em fevereiro só faz aniversário de 4 anos, não é verdade? A gente fica mais jovem, né? Brincadeira, mas sempre no dia 28. E essa velocidade com que a Terra gira em torno do Sol é de 107 mil quilômetros por hora. Uma coisa interessante. Por aí já começa a grandeza de Deus. Quando a gente para pensar em tudo que Deus criou, em tudo que Deus formou, o universo. Esses dias meus parentes aí estiveram lá no planetário, eles conseguiram ver Saturno. E acharam muito interessante ver os anéis, ver tudo. E é uma coisa maravilhosa. Como é, a gente fica imaginando como é que isso fica ali, né, parado no universo. É uma coisa de Deus mesmo. Então, uma das consequências do movimento de translação, que é quando a Terra está girando em torno do Sol, uma volta completa da Terra, que é o 365 dias, esse movimento é que traz a consequência que traz as estações para a nossa vida. É o movimento de translação que dá origem às estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno, né? Eles ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol no movimento de translação do planeta. Então, nós sabemos que essa diferença, né, de iluminação em áreas do planeta, assim como no movimento da superfície terrestre, ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando então nas estações do ano. É assim que chegam as estações até nós, né? Primavera, verão, outono e inverno. E isso acontece também a cada 3 meses. Nós passamos por uma estação. Né? O início desta estação é marcado por 2 fenômenos, que é o solstício e o equinócio. Mas isso aqui fica para depois, quando vocês estiverem lá de novo aí aprendendo mais sobre isso. Estações na vida da mulher. Sugere que nós expliquemos aqui como nós passamos por isso. O que acontece durante essas estações, as intempéries que nós passamos por essas estações. Quais lições que Deus quer nos ensinar através das estações, na estação que nós estamos vivendo. Primavera é o tempo das flores, começou dia 22 agora de setembro. Verão é o tempo do calor. O outono é o tempo dos frutos e o inverno é o tempo do frio. Nem sempre, né? Porque lá em Belém o inverno é aquele calorão, gente. É muito quente. E em Macapá, no Amapá, ainda pior, que é um calor escaldante. Então, como eu disse, cada estação dura cerca de 3 meses. A primavera, que é o tempo das flores. Se nós lermos aqui Cântico dos Cânticos, eu já deixei tudo aqui escrito, diz assim: porque este que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e a vide em flor exalam o seu aroma. Primavera é a estação do preparo. Se nós pensarmos em alguém da Bíblia que teve um preparo, nós vamos lembrar de quem? Esther, muito bem. A igreja está ligada. Então, a primavera é uma das estações mais lindas, não é verdade? Tudo são flores, tudo é colorido.
flores e flores, elas começam a aparecer, né? As cores que encantam os nossos olhos. Às vezes eu vou viajando e eu olho, é tantas árvores com flores e frutos, flores lindas, maravilhosas, a gente se encanta, o nosso olhar se volta, a gente bate uma foto, fica tão linda, com aquilo tudo colorido, é maravilhoso, não é mesmo? Então na primavera temos um clima mais ameno, devido à beleza da natureza, e as noites mais curtas, tudo é perfeito, tudo está integrado. A primavera é o tempo de semear as sementes que um dia vão frutificar, é tempo de preparar a terra para a próxima colheita, é o momento em que a vida floresce. Se nós nos voltarmos para outras mulheres da Bíblia, nós teremos inúmeras mulheres que viveram a primavera, como Miriam, Esther, Débora, Ana, a viúva de oração, não a viúva, não a mãe de Samuel, né? Eva, Abigail. Abrindo um leque aqui sobre a vida de Abigail, nós vamos ver que essa mulher semeou uma boa semente. Quando Davi estava no campo em festa, ele soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Então Davi, com seus homens guerreiros, mandou mensageiros que fossem a Nabal para que ele pudesse saciar a fome dos guerreiros de Davi. Então ele pediu que o seu jovem fosse até Nabal e dissesse a Nabal: Davi está com seus homens e ele precisa de alimento. Lembra-te, quando os teus homens estavam conosco, nós os protegemos, não deixamos faltar nada para eles, e agora eu venho a ti para que tu me socorra. Isso aconteceu. Mas Nabal, ele não foi um homem grato. Ele não quis ajudar Davi. Ele ainda perguntou: quem é esse tal de Davi, filho de Jessé? E aí, quando o jovem de Davi chegou até Davi, Davi ficou enfurecido quando ele recebeu a resposta de Nabal. Davi, muito irado, reuniu seus 400 homens valentes, porque Davi tinha um exército poderoso. Ele reuniu seus 400 homens e pediu que todos colocassem sua arma em punho e foram em direção a Nabal. Quando o jovem de Nabal chegou até Abigail, ele falou a Abigail que Davi e mais 400 guerreiros estavam vindo destruir tudo que era de Nabal. Essa mulher imediatamente se prontificou a socorrer Davi. A palavra de Deus diz que ela se armou, tirou tudo que tinha na casa dela, de pronto ali, né? Comida, doces, leite. Essa mulher, ela tirou aquilo que Davi tinha necessidade para ajudar os seus homens. E ela foi em direção a Davi. Olha o quanto essa mulher plantou uma semente abençoada na vida dela. Quem foi depois Abigail? Mulher de quem? De Davi. Por quê? Porque essa mulher plantou uma semente. A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 25, versículo 18: então Abigail tomou toda a pressa 200 pães. Davi tinha 400 homens e na verdade era 600. 400 havia ido com ele. E aí 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos. Está aqui na palavra de Deus. E pôs sobre o jumento e disse ao seu moço: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava e o jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam e ela se encontrou com ele. Uma coisa que a gente pode observar, e uma coisa muito importante, é que essa mulher, ao invés de ela chegar com Nabal, fuxicar, olha, Davi veio te matar, porque ele também iria se preparar. Ao invés dessa mulher cochichar para o seu marido que havia vindo um homem guerreiro
Davi vinha com 400 soldados. Se houvesse encontro desses dois homens, o que aconteceria? Mas o que essa mulher fez? Essa mulher sabiamente, ela brandou a ira de um homem. Ela foi pacificar. Lembra da 2 Samuel, acho que é 20:16, que quando o comandante do exército de Davi, ele se dirigiu a uma cidade chamada Abel-Bet-Maaca, que era uma cidade que já estava enfraquecida, porque Israel lutava muito, os homens morriam, ficavam só as mulheres. Agora, o guerreiro vai ao encontro dessa cidade, porque um homem chamado Seba, filho de Bicri, havia se levantado contra Davi, e ele foi e se escondeu nessa cidade. Aí o guerreiro, comandante do exército de Davi, foi lá e queria invadir a cidade. Uma mulher se levantou e ela disse: olha, eu sou uma das pacíficas de Israel. Por que tu queres destruir uma cidade que é mãe em Israel? Essa mulher pacificamente conversou, ela corajosamente também, viu? Porque ela enfrentou um homem armado com muitos guerreiros que queriam entrar na cidade. E essa mulher, ela chegou e conversou pacificamente com o comandante do exército de Davi. Agora, está aqui Abigail passando por uma situação. Abigail estava vivendo a primavera, eram flores, tudo muito farto, tudo ela tinha. Apesar de Nabal não ser um homem bom, né? Porque um homem que rejeita alimentar alguém tendo, né? Tendo a palavra de Deus, se você, né, sabe fazer o bem e não faz isso, peca. Então, esse homem, apesar de ele ser assim, Abigail era uma mulher boa, que tinha um coração bondoso e que estava vivendo um tempo bom, com muitos frutos, muita fartura. Ela estava vivendo essa primavera. E essa mulher se encontrou com Davi. E ela chegou com Davi, ofereceu tudo a Davi. Se nós abrimos, até que você abre a sua Bíblia em 1 Samuel 25:30. 1 Samuel 25:30. 1 Samuel 25:30. Eu quero ler essa parte aqui com vocês, porque é uma parte muito interessante. 25:30. 1 Samuel 25:30. Diz assim: a dizer, ela se encontrou com Davi e ela, evitando, ela disse: a dizer que o Senhor, usando o Senhor, a dizer que, usando o Senhor, aqui o S está maiúsculo, que ela está falando do Senhor, contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houveste príncipe sobre Israel. Aí ela disse assim, agora ela vai dizer: então o meu Senhor, que é o S minúsculo, ela estava falando já do esposo dela, o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que se causa vieres a derramar, e te haveres vingado com tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembras-te-ás da tua serva. Olha só, essa mulher veio ao encontro desse homem e ela ofereceu aquilo que ele precisava. E ela disse para ele não fazer isso. Não surges as tuas mãos, você. Que sabedoria, pastora. Que sabedoria dessa mulher. Será que nós estamos tendo essa sabedoria de evitar o sangue derramado? Quantas vezes a gente vê, eu não assisto televisão, não é porque eu não sou mais santa, eu não suporto. É muito sangue derramado pela televisão. Mas quando de relance eu passo na casa de alguém que está passando lá, a gente está ligada, a gente vê, né, o quanto mulheres que, sem sabedoria alguma, chegam com seu marido, falam coisas e esse homem vai atrás de pessoas e acaba derramando o sangue. Então essa mulher, ela agiu de boa fé. E disse Davi, 32, Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência
bendita e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhiste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Estou com dificuldade aqui com esse óculos, porque ele é novo, eu não consegui adaptar. Então ela evitou esse derramamento de sangue. Nós, mulheres, precisamos entender que nós precisamos também ser uma mulher abençoada, ser uma mulher que vive uma primavera, uma mulher em que abençoe as outras pessoas, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos pastores, abençoe os necessitados, porque a palavra de Deus diz que quando a gente abençoa o necessitado, ele afoga a nossa cama, a doença, viu? Então, queridas, na primavera nós vemos as promessas de renovação do Senhor, quando tudo parecia não ter mais volta, né? A troca da estação traz a esperança, né? A árvore frondosa, ela está começando a brotar os frutos de alegria, que são as flores. É a renovação de algo que parecia tão triste, tão perdido, mas agora na primavera está florescendo. Se compararmos essa estação à vida de Esther, como eu falei, Esther capítulo 2, um processo maravilhoso que qualquer uma de nós gostaríamos de passar, não é verdade? Esther foi preparada com óleos, com perfumes. Eu não sou muito de estar usando creme, eu gosto mais de um óleozinho cheiroso. Mas quando nós, às vezes à noite meu marido ele gosta de fazer massagem, passar creme nos meus pés, nas minhas pernas, e aí a gente passa um creme bom, a gente já sente a nossa pele diferente, não é? Agora você já imaginou você no Palácio do Rei sendo tratada durante 6 meses em óleos, 6 meses em perfumes, e todo dia sua pele sendo tratada para que você se apresente diante do Rei, pura, linda e maravilhosa. Essa menina que perdera seus pais foi escolhida pelo rei, pelos eunucos do rei, para estar diante do rei. E ela recebeu esse tratamento. Se nós lermos aqui, Esther, capítulo 5, lá no início assim ele fala, né? E eis que havia na cidade de Susa uma jovem de formosura, de boa aparência, uma jovem bela. Era uma menina bela, mas ela estava perdida. Por quê? Porque infelizmente na nossa sociedade você pode até ser bonito, mas se você não tiver dinheiro você fica escanteado. É verdade, irmã? Então essa menina ela estava escanteada. Mas em todas as estações Deus estava ali. Na estação boa, na estação ruim, o Senhor está conosco. E essa menina, ela estava ali naquele palácio. E olha o que diz aqui. Vamos ler aqui no versículo, no capítulo 5. Versículo. Deixa eu ler aqui. Este é capítulo 2, versículo 5. Eu não estou ler capítulo 5, não. Aqui. Ora, na cidade de Susa havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que foram transportados de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeremias, rei de Judá, rei de Nabucodonosor. Ele criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Se nós lermos aqui no versículo 8, diz assim: em divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas as moças na cidade de Susa, sob vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça que parecia formosa alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar do moento e devidos alimentos. Agora no versículo 13, chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria o dia da purificação do embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes ungüento em uso entre as mulheres. Então ela passou essa primavera maravilhosa, mas chegou um momento em que
Tanto no inverno quanto no verão, nós, na nossa vida, poderemos estar vivendo um tempo além do tempo da estação, que é 3 meses. Então, essa menina, ela foi até o rei, e ali tinha nas mãos de Esther a decisão de um povo, a decisão do salvamento de um povo. Essa menina, ela tinha que ser apresentada ao rei, e agora, diante do rei, ela poderia ser escolhida como rainha. Na cama de Assuero estava o destino do povo judeu. Como é que uma menina de mais ou menos 16 anos, porque aquele tempo casava-se muito rápido, e uma menina de 16 anos, 14, 16, 17, até 19 anos, né? Essa moça que nunca houvera tido contato com o homem, como é que essa menina ia entender o que aquele homem queria naquela cama? O Senhor Deus, ele colocou em Esther o perfume que Assuero gostaria de sentir. Ele colocou os movimentos que ele gostaria. Ele colocou em Esther a beleza que Assuero gostaria. O Senhor preparou Esther para esse momento. Ele, Deus, deixou que ela fosse escolhida, porque nas mãos dela estava o salvamento do povo judeu. Aleluia. E essa menina, ela viveu essa primavera. Ela viveu esse tempo maravilhoso que o Senhor colocou ela ali para que no futuro, como Abigail, né, que foi uma mulher que depois veio ser esposa de Davi. Assim, essa menina, ela foi preparada para um propósito, porque tudo tem o seu propósito, as estações têm os seus propósitos, os frutos, o calor, o sol, tudo tem seu propósito. Então essa moça, de repente, estava vivendo um momento difícil, mas de repente a primavera chegou na vida dela, e essa menina teve essa bênção do Senhor na vida dela. Ela foi escolhida rainha. Por que ela acha que foi deposta? Não, porque era propósito do Senhor que ela estivesse ali. Então todo propósito, ele tem um percorrer, ele tem um caminho até chegar ao propósito que o Senhor quer. Então, como eu escrevi aqui, podemos comparar a primavera, a estação espiritual, onde o nosso espírito é renovado, onde vemos as promessas do nosso sublime Deus se cumprindo após o inverno frio para a alma que estava em sofrimento. Então, o Senhor preparou a primavera para nós nos alegrarmos, para nós enchermos os nossos olhos de alegria, podermos aproveitar a beleza da natureza e também passarmos a primavera, mesmo que nela nós também estejamos passando por um momento difícil. A primavera é um trampolim, né, para o futuro tão desejado. O verão, que é a estação do disparo, o verão é um tempo de energia, de sol, de calor, é um momento muito bom. Por quê? Porque vem as férias, né? Vem ali as visitas na família, porque todo mundo viaja, é aquela coisa dos aeroportos, nas rodoviárias, nas estradas, até muitos perigos, porque às vezes as pessoas querem tanto chegar logo ao local que vai de férias e acabam até se atrapalhando pelo caminho e acontecendo o mais difícil. Apesar disso, também é lembrada pelo seu calor, que é o tempo do muito sol. Ela envelhece, o sol é lá em cima, aquele calor, aquela grudação no corpo. Mas aqui eu gosto de Anápolis porque tem um clima mais ameno. Então a sensação do inverno, do verão, é uma sensação de exaustão, né? É um enfado, a gente sai, chega cansado, no calor, na agonia, quer tomar aquele banho gelado, vestir uma roupa bem fresquinha e ficar ali bem tranquilinho. Nessa estação é necessário, as árvores é necessário que elas vão mais fundo, né, em busca de água, porque fica seco, a terra racha, no sertão fica horrível, muito seco. Então elas vão em busca de água, em qualquer lugar, as raízes se alongam até encontrarem água para a sua sobrevivência. Se nós olharmos também para a vida de algumas mulheres da Bíblia, nós vamos encontrar Raabe, Agar, a mulher samaritana, mulheres que passaram situações difíceis. Aqui, quando nós olhamos para a vida de Agar, a serva de Sara, nós vamos ver que essa mulher, ela tinha
Então essa mulher, ela foi mandada embora. Abraão colocou um pouco de comida, um odre de água e mandou que ela fosse embora. Agar foi para o deserto, sol escaldante. Para nós que somos mães, viver atrás de alimento para um filho é muito difícil, né? Para dois, mais ainda. Agora, você andar atrás de alimento, aquela mulher ela foi para o deserto e a palavra de Deus diz que ela ficou ali. E de repente, ela se encontra em uma situação em que ela precisava salvar a vida do seu filho. Ela não tinha mais alimento, ela não tinha mais água. Ela estava vivendo esse tempo de calor. E aí, o filho chorando. E nós somos mães, assim, pai até que não é muito, mas mãe é besta, né? E eu vejo quando a minha filha pede alguma coisa, se eu não der, eu me sinto até mal. Mas essa menina, essa mulher, ela estava lá e ela não tinha para onde correr. Porque como é que ela ia andar naquele sol quente com essa criança atrás de água? Porque a água acabou a comida. Então o menino começou a chorar, começou a ficar agoniado de fome. E essa mulher, ela ficou desesperada. E como toda mãe que não gosta de ver o sofrimento de um filho, essa menina se afastou do seu filho, esperando que ele morresse. Foi aí, olha para você ver, como em cada estação o Senhor está na nossa vida. Não importa qual estação nós estejamos, o Senhor está ali para nos socorrer no momento certo. Agar estava lá e o menino chorando e ela se afastou e ela ficou ali. Eu imagino que ela ficou ali em angústia, chorando em desespero, porque o seu filho estava morrendo de fome e sede, quem sabe de insolação, sem ter o que fazer. Agar se afasta. Mas nesse momento, chega o anjo do Senhor e fala: Agar, o menino não vai morrer. A voz do menino foi ouvida pelo Senhor. E o Senhor se apresentou naquele verão, naquele sol escaldante, se apresentou para Agar e falou: Agar, esse menino será grande nação, ele será frutífero, esse menino vai crescer, esse menino vai ser abençoado. A promessa de Deus veio numa estação difícil para Agar, mas a promessa do Senhor veio, a mão do Senhor sustentou o menino e o Senhor apresentou para Agar comida e água e salvou a vida do menino. Aleluia! Ela estava em um momento de desespero, quando não tinha mais solução para a vida dela, quando não tinha mais solução para a vida do filho de Agar. Aí o Senhor veio, o Senhor ouve a voz do menino chorando, e o Senhor se compadece, porque deles é o reino do céu. Lembra quando Jesus disse: deixai minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Aleluia! E se nós não formos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Queridos, o Senhor se apresentou. Essa mulher não tinha mais comida para seu filho, ela não tinha mais água para seu filho, ela estava em dificuldade, ela não poderia deixar o seu filho atrás de água porque era caminho longo, ela não poderia levar a criança, não podia levar a criança porque era um sol forte, ela não tinha onde se esconder, no deserto não tem árvore. O sol de dia é terrível, de noite é muito frio. Então, queridos, essa mulher que já estava esperando a morte do seu filho, encontrou refrigério no Senhor. O Senhor trouxe para a vida dela o refrigério para a alma dela. Ela foi abençoada pelo Senhor numa estação terrível da vida dela. Olhando para a vida de mais uma mulher na Bíblia, nós teremos essa mulher samaritana. Essa mulher está conversando com Jesus ali no poço, e o Jesus manda os discípulos e Jesus é tão maravilhoso, né? Ele não quis envergonhar, ele disse assim: olha, discípulo, vamos comprar pão. Podia ir só um, né? Para que um monte? Para que 12 discípulos ir comprar pão? Aí Jesus mandou todo mundo comprar pão, porque ele queria ficar sozinho com aquela mulher. Porque Jesus não envergonha ninguém. Jesus cuida. Jesus abençoa, Jesus abraça, Jesus trata, Jesus ama, não é verdade? Aí está lá a mulher,
no sol escaldante, porque ela não podia tirar a água na hora que as mulheres da sociedade estavam lá. Ela só podia ir ao meio-dia, que era quando as mulheres que não queriam tomar sol iam para suas casas e ela aproveitava esse horário e ia tirar água. Por que Jesus desviou o caminho? Jesus não tinha que passar ali, mas ele foi e encontrou a mulher no poço e ele pediu água. Ela ficou surpresa. Por que ele pede água? Não sabe que esses dois povos não se dão bem? Mas aí Jesus disse: olha, eu tenho água que salta para a vida eterna. Eu sou a fonte de água viva. Essa mulher foi abençoada pelo Senhor. Ela estava também, era uma mulher que vivia situação difícil, ela vivia um tempo difícil, um verão de calor, um verão forte na vida dela. Ela não tinha para onde correr também, porque ela era. E aí ela tinha 5 maridos. E quando Jesus inteligentemente falou: olha, vai buscar o teu marido, ele falou: amigo, Senhor, não tem marido. É verdade, vem falar, se tu já tiveste, porque ele ainda não é teu. Jesus quis ficar só com aquela mulher, para poder tratar da dor daquela mulher. Será que essa mulher ela queria ter tido tantos homens? Será que ela queria estar vivendo com um homem que não era dela? Será que ela não fazia isso porque ela tinha necessidade? Porque naquele tempo era muito pior, né? A mulher não podia trabalhar, as mulheres não tinham para onde correr. Então, alguém que a sustentasse, ela precisava. E essa mulher, ela encontrou-se com Jesus. E Jesus, conversando com essa mulher, ofereceu-lhe água da vida. Ofereceu para ela água que nunca mais ela teria sede. Então, se nós entendermos que as nossas raízes precisam buscar água verdadeira em Cristo Jesus, nós nunca vamos estar sozinhos. Nós nunca vamos viver um verão secos sem o Espírito Santo de Deus, sem estar na casa do Senhor, sem ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes no tempo do verão. Essa mulher, quando ela conversou com Jesus, ali também para ela não existia uma sombra de esperança, porque ela vivia essa vida promíscua. Mas a palavra de Deus, quando ela fala que quando o Senhor chegou, que encontrou com essa mulher ali no poço, essa mulher encontrou quem? Essa mulher encontrou um Salvador. Aleluia! Essa mulher encontrou um Salvador que ama, um Salvador que cuida, um Salvador que ampara. Ela disse: olha, veja que tu és profeta. Ela encontrou um profeta, ela encontrou uma fonte de água viva. Então aquela mulher, a partir daquele momento, ela passou a viver momentos diferentes, momentos de alegria. A primavera começou a chegar na vida dessa mulher. Ela vivia um momento difícil, mas aí quando o Senhor entrou na vida dela, ela saiu a anunciar, ela foi falar para todo mundo, ela se tornou uma evangelista. Ela foi anunciando Jesus para todo mundo. Ela disse: olha, vem te ver, eu estive com ele. Aí alguém pode dizer: mas essa prostituta esteve com Jesus? Será que é verdade? Porque logo vem nos julgar. Logo vem nos julgar outros. Só que Jesus, ele não julga a nossa vida. Jesus, ele trata conosco. Jesus veio tratar com aquela mulher. Jesus está aqui para tratar as suas dores. Ele está aqui para curar as suas feridas, para tratar o seu coração, para conversar com você. Ele não quer te envergonhar, ele quer cuidar de você. Então essa mulher encontrou esse homem que cuidou, Glória a Deus. que a abraçou, não literalmente estou falando, mas o Senhor a abraçou. Porque essa mulher é uma mulher rejeitada. Mas Jesus, que não rejeita ninguém, esteve com essa mulher, conversou, falou verbalmente com ela. Imagina a alegria, imagina você recebendo Jesus na sua casa como Marta e Maria. Imagina você falando com Jesus. Como é que você se sentiria se você falasse diretamente com Jesus? Só de você sentir a presença de Jesus, você já fica feliz. Agora imagina você falando com Jesus. Essa mulher teve o privilégio de falar com Jesus e receber a água viva, a salvação da vida dela, porque Jesus veio
buscar mais Jesus. Um tempo desse eu queria fazer um jejum de 40 dias. E eu comecei a falar que eu queria fazer esse jejum de 40 dias porque eu queria. E eu consegui fazer, mas assim, alternadamente, 7 dias, 21 dias, até chegar aos 40 dias, alternando algum tempo de alimentação muito pouco. Irmãos, é maravilhoso quando nós queremos aprofundar mais ainda na palavra de Deus, quando nós buscamos mais a presença de Deus. Não tem nada que tire a nossa alegria. A tristeza vai embora, a preocupação vai embora, os acusadores fogem da nossa presença. Tudo que tinha de ruim sumiu logo. Por quê? Porque quando você busca, aquilo de ruim vai embora imediatamente. Então vamos buscar o Senhor. Amém, queridas, meninas lindas? Também o verão é tempo de você cumprir o seu propósito, viu? Através do sacrifício do Filho de Jesus, estando forte, os frutos serão maiores e mais suculentos. É Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Está lá em Filipenses. Então é o Senhor que realiza em nós, não é nós que queremos realizar. Quem realizou na vida da mulher samaritana, da mulher lá do poço samaritana? Quem realizou foi os discípulos. Foi Jesus, é Ele quem realiza. Então nós vamos falar aqui também do outono, já correndo, acho que o tempo está correndo aí. O outono é a estação que eu paro. Por quê? É a estação que o clima vai ficando mais ameno, né? Mais fresco, o calor do verão vai passando, onde a variedade de alimentos, né? Que precisam de plantio é maior, onde a mudança é aparente pelas folhas e temperatura é a preparação para a próxima estação. As árvores que dão seu fruto desde o verão, têm seus frutos retirados, tornam a dar mais frutos até a época em que começa a perder suas folhas, que é o outono. O outono começa quando a primeira folha da árvore se desapega e os galhos do galho caem lentamente, dando início à estação de perdas. Você sabe por que as folhas caem? Aqui no meu estudo diz assim: com a diminuição da clorofila, as folhas das árvores tornam-se amareladas e avermelhadas. As plantas começam então a produzir um hormônio chamado ácido abscísico. Ele se acumula na base da haste das folhas, o peciolo matando as células daquela região. O peciolo acaba se rompendo e a folha cai, sem precisar mais se alimentar pela árvore, que a perde. Então, usa essa energia para seu próprio aquecimento. No outono, é um tempo de perdas. Perda das folhas, perda da beleza, não é verdade? É um tempo de dor. E se nós compararmos mais uma vez aqui o outono na vida de alguma mulher descrita na palavra de Deus, nós vamos encontrar Rispa, Ruth, Noemi, Maria de Betânia, a vida de Jó e de Ló e as suas esposas, não é verdade? Rispa era a concubina de Saul. E essa mulher, ela teve seus 2 filhos, Harmônia e versículo 7. Ela teve uma atitude de resistência. Por quê? Quem conhece a história de Rispa? 3 pessoas conhecem a história de Rispa. Rispa, ela era a concubina de Saul. No tempo de Josué, os gibeonitas, eles vieram para a terra onde estava o povo de Deus, de Jericó. E aí eles disseram que eles vieram de muito longe, eles moravam bem pertinho. Mas eles enganaram Josué. Eles vestiram sapatos velhos, pegaram odres velhos, almofadas e disseram para Josué